Sob a chuva impiedosa, um jovem elegante sai de seu carro importado e se aproxima de uma menina que caminha com dificuldade usando muletas de madeira. Sem aviso, ele arranca as muletas das mãos da criança e as quebra violentamente sobre o joelho. "Isso é para sua família aprender", grita ele, enquanto a menina cai na lama, suas lágrimas se misturando com a chuva. O jovem rico parte, deixando-a desamparada e tremendo. Mas ele não percebe o par de olhos que observa toda a cena. Um majestoso cavalo branco, amarrado a um poste próximo, puxa sua corda com força, seus olhos fixos na criança caída. O que acontece em seguida mudará para sempre o destino de todos. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O céu escurecia rapidamente sobre a pequena vila de Vale das Nascentes, enquanto nuvens carregadas se aglomeravam como gigantes ameaçadores no horizonte. Maria Clara, uma menina de 9 anos com olhos cor de mel que pareciam guardar a sabedoria de uma alma antiga, ajustou suas muletas de madeira gasta sob os braços e acelerou seu passo desigual pelo caminho de terra que levava à casa simples onde morava com seus pais. Os primeiros pingos de chuva começavam a cair, grossos e pesados, marcando a poeira do chão com pequenas crateras escuras. O vento soprava com força crescente, fazendo as árvores anciãs gemerem e se curvarem, suas folhas dançando uma valsa frenética contra o céu plúmbeo. Maria Clara conhecia bem aquele caminho. Cada pedra, cada irregularidade do terreno, era como uma velha amiga que ela havia aprendido a negociar com suas muletas desde que começara a andar. Na praça central da vila, um majestoso cavalo branco estava amarrado a um poste de madeira, sua pelagem imaculada contrastando dramaticamente com a escuridão crescente da tempestade. O animal mantinha uma postura nobre, quase régia, como se fosse consciente de sua própria beleza extraordinária. Seus olhos escuros, profundos como poços d'água, seguiam os movimentos da menina com uma atenção que parecia quase humana. O ronco de um motor potente quebrou a quietude tensa que precedia a tempestade. Um carro importado, reluzente e negro como a noite, derrapou na curva enlameada, seus pneus espalhando lama e água suja. Maria Clara tentou se apressar, mas suas muletas afundavam no solo cada vez mais mole, tornando cada passo uma pequena batalha. O veículo freou bruscamente ao seu lado, e dela emergiu um jovem vestido, com roupas caras, que gritavam sua riqueza tanto quanto seu comportamento arrogante. Leonardo Mendes Filho, herdeiro do império imobiliário que ameaçava engolir a pequena vila, encarou a menina com um olhar que misturava desprezo e raiva mal contida. "Então essa é a filha do ferreiro teimoso." Sua voz cortou o ar como uma navalha, aquele que acha que pode ficar no caminho do progresso. Sem aviso, ele avançou em direção a Maria Clara, que tentou recuar, mas suas muletas escorregaram na lama traiçoeira. O que aconteceu em seguida pareceu se desenrolar em câmera lenta. Leonardo agarrou as muletas, arrancando-as violentamente das mãos da menina. O som da madeira estalando ecoou como um tiro quando ele as quebrou sobre seu joelho antes de arremessar os pedaços em uma poça d'água próxima. O cavalo branco empinou, relinchando furiosamente, suas patas dianteiras golpeando o ar, como se quisesse intervir. A corda que o prendia esticou-se ao máximo, o poste de madeira gemendo sob a força do animal enfurecido. Sebastião, o antigo treinador de cavalos que cuidava do animal branco, emergiu correndo da antiga ferraria onde conversava com o pai de Maria Clara. Seus olhos idosos arregalaram-se diante da cena, seu coração apertando-se ao ver a menina caída na lama enquanto o carro luxuoso se afastava em alta velocidade.
Meu Deus do céu, criança! Exclamou ele, correndo o mais rápido que suas pernas envelhecidas permitiam. Ao se aproximar, notou que o cavalo branco havia conseguido soltar-se, a corda arrebentada ainda pendurada em seu pescoço. O animal se aproximou gentilmente, seus cascos pisando com delicadeza surpreendente ao redor da menina caída. Sebastião pegou Maria Clara nos braços, suas roupas encharcadas e sujas de lama. A menina não chorava mais. Em vez disso, seus olhos estavam fixos no cavalo branco que agora o seguia voluntariamente, como se tivesse decidido por conta própria que seu lugar era ao lado deles. "Vamos para casa, pequena", murmurou Sebastião, sentindo o corpo trêmulo da menina contra seu peito. Seu pai precisa saber disso. Enquanto caminhavam sob a chuva torrencial, o cavalo branco os acompanhava como um guardião silencioso, seus olhos inteligentes refletindo mais humanidade do que o jovem rico jamais demonstrara. A tempestade rugia sobre Vale das Nascentes, mas algo ainda mais poderoso estava começando a se formar. Algo que transformaria para sempre não apenas a vida de Maria Clara, mas de toda a comunidade. E tudo começou com um ato de crueldade e um cavalo branco que se recusou a ficar indiferente. Na modesta casa do Silva, Francisco, o ferreiro, segurava as mãos da filha entre as suas, ásperas do trabalho diário com metal e fogo. Seus olhos, normalmente serenos, ardiam com uma mistura de indignação e culpa, enquanto examinava os arranhões nos joelhos e cotovelos de Maria Clara. Ana, sua esposa, aplicava ungüentos caseiros nas escoriações, suas mãos gentis tremendo levemente. "Perdão, minha filha", murmurou Francisco, sua voz rouca de emoção. "É por minha causa que isso aconteceu, por não ter vendido nossa terra." Mas antes que pudesse continuar, Maria Clara apertou suas mãos com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. "Não, pai", ela disse, sua voz clara e firme, apesar dos acontecimentos. "O senhor fez o certo. A fonte é de todos. Sem ela, como as famílias vão conseguir água limpa no tempo da seca?" Seus olhos cor-de-mel brilhavam com uma compreensão que ia além de sua idade. Do lado de fora, o cavalo branco permanecia imóvel sob a chuva, como uma estátua de mármore, recusando-se a sair mesmo quando Sebastião tentou levá-lo de volta. O animal mantinha seus olhos fixos na janela da casa, onde a luz amarelada da lamparina dançava contra as paredes de adobe. "Nunca vi nada igual", comentou Sebastião, entrando na casa encharcado. "Este é Lunar, o cavalo favorito do velho Mendes. Já treinou centenas de cavalos em minha vida, mas nunca vi um agir assim. É como se ele entendesse." Sua voz sumiu, incerto de como expressar o que testemunhara. Ana levantou-se, seus olhos preocupados voltados para a janela. "E agora? Como Maria Clara vai para a escola? Aquelas muletas eram as únicas que tínhamos, e com as contas de medicamentos..." Sua voz falhou, as preocupações financeiras pesando em cada palavra não dita. Francisco passou a mão pelos cabelos grisalhos, seu rosto marcado pelo trabalho e preocupação. "Tem aquele carvalho antigo, o que chamam de sagrado, na entrada da vila. Caiu um galho grande na última tempestade. A madeira é forte, posso fazer novas muletas." Maria Clara observava a conversa em silêncio, seus olhos alternando entre os pais e a janela, onde podia ver a silhueta branca de Lunar brilhando contra a escuridão da noite tempestuosa. Havia algo no olhar do animal que a intrigava, como se ele guardasse um segredo que só ela poderia descobrir. Sebastião se aproximou da menina, seus olhos idosos brilhando com sabedoria acumulada. "Sabe, pequena, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desgraça. Quando eu era jovem, treinava os melhores cavalos da região. Lunar aqui, ele é especial. Sempre foi diferente dos outros, como se entendesse coisas que nós, humanos, demoramos uma vida para aprender."
Um trovão ecoou ao longe, fazendo as janelas estremecerem. Maria Clara não demonstrou medo. Em vez disso, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios quando ouviu o relincho suave de Lunar respondendo ao trovão. O velho treinador coçou o queixo pensativo. Bem, tecnicamente ele pertence ao velho Mendes, mas cavalos têm sua própria vontade, sabe? E Lunar sempre foi mais teimoso que a maioria. Se ele decidiu ficar, deu de ombros, um sorriso enigmático brincando em seus lábios enrugados. Francisco se levantou, sua decisão tomada. Amanhã cedo, antes do nascer do sol, vou até o Carvalho. Se ele vai nos emprestar sua madeira, tem que ser feito com respeito, do jeito antigo. Seus olhos encontraram os da filha. Vamos fazer isso direito, Maria Clara. Você vai ter muletas novas, mais fortes que as anteriores. A chuva começava a diminuir lá fora, mas o cavalo branco permanecia em sua vigília silenciosa. Maria Clara sentia, no fundo de seu coração, que algo extraordinário estava começando. Não entendia exatamente o que, mas tinha certeza de que Lunar fazia parte disso. Ana começou a preparar chá para todos, o aroma de ervas enchendo a casa com uma sensação de conforto. A família Silva tinha poucos recursos materiais, mas naquela noite, reunidos em sua sala modesta, com um cavalo branco montando guarda lá fora, eles sentiam uma riqueza diferente, a riqueza que vem da união diante da adversidade, do amor que supera o medo e da misteriosa sensação de que o destino às vezes escolhe caminhos inesperados para revelar seus maiores presentes. A manhã chegou pintando o céu com tons de rosa e dourado. A tempestade da noite anterior deixando apenas poças espelhadas como lembrança de sua fúria. Francisco saiu de casa antes do primeiro canto do galo, carregando ferramentas antigas, herdadas de seu pai e avô. Para sua surpresa, encontrou Lunar ainda ali, deitado próximo à varanda como um guardião silencioso. O cavalo ergueu a cabeça quando o ferreiro passou, seus olhos inteligentes seguindo cada movimento do homem. Francisco fez uma pausa, sentindo algo especial na presença do animal. "Cuide dela enquanto estou fora", murmurou, sentindo-se um pouco tolo por falar com um cavalo, mas ao mesmo tempo estranhamente certo de que era compreendido. O caminho até o carvalho ancestral estava coberto de folhas e galhos caídos pela tempestade. O grande galho que Francisco pretendia usar jazia majestosamente no chão, como se estivesse esperando por ele. O ferreiro se aproximou com reverência, lembrando-se das histórias que sua avó contava sobre a árvore sagrada. Seguindo a tradição, Francisco primeiro acendeu um pequeno incenso de ervas, pedindo permissão aos ancestrais para usar a madeira. O vento da manhã soprou suavemente, levando a fumaça em espirais delicadas ao redor do tronco secular. Enquanto trabalhava, cortando cuidadosamente o que precisava, sussurrava antigas orações que sua família guardava há gerações. De volta à oficina, Francisco começou o meticuloso trabalho de transformar a madeira sagrada em muletas. Suas mãos experientes moviam-se com precisão, cada entalhe feito com atenção especial. O aroma único da madeira de carvalho preenchia o ambiente, misturando-se ao cheiro familiar de metal e carvão. Maria Clara acordou com o som ritmado das ferramentas de seu pai. Da janela de seu quarto, podia ver Lunar pastando tranquilamente no pequeno quintal, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. O animal ergueu a cabeça ao perceber seu olhar, e a menina sentiu uma conexão inexplicável, como se pudesse entender os pensamentos dele apenas pelo brilho de seus olhos. Ana ajudou a filha a se levantar, improvisando um apoio temporário com uma vassoura antiga. "Vamos tomar café, minha flor. Seu pai está trabalhando desde o amanhecer para fazer suas novas muletas." Enquanto caminhavam devagar até a cozinha,
Maria Clara notou que sua mãe parecia menos preocupada que na noite anterior, como se a presença do cavalo branco trouxesse algum tipo de segurança misteriosa. O sol já estava alto quando as primeiras pessoas da vila começaram a aparecer na oficina de Francisco, curiosas sobre os eventos da noite anterior. A notícia da crueldade do jovem Mendes havia se espalhado rapidamente, assim como a história do cavalo que se recusava a deixar a casa do ferreiro. Dona Benedita, a benzedeira mais respeitada da região, foi uma das primeiras a chegar. Seus olhos escuros e profundos estudaram longamente o cavalo branco antes de entrar na oficina. "A madeira do carvalho sagrado", murmurou ela ao ver Francisco trabalhando. "Fez bem, Francisco, muito bem." A idosa se aproximou de Maria Clara, que estava sentada em um banco próximo ao pai, observando o trabalho. Dona Benedita passou a mão pelos cabelos da menina com carinho. "Você tem um dom especial, criança. Sempre soube disso. Agora outros também começarão a ver." Do lado de fora, um pequeno grupo de moradores se reunia, comentando em vozes baixas sobre como o cavalo do velho Mendes parecia diferente. Alguns juravam que seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. Outros diziam que ele parecia entender cada palavra que as pessoas falavam. Sebastião chegou pouco depois, carregando um embrulho de couro gasto. "Trouxe algo que guardei por muitos anos", disse ele, desembrulhando um antigo manual de treinamento de cavalos. "Tem coisas aqui que aprendi com meu avô, segredos que não se encontram mais nos livros modernos." O velho treinador se sentou ao lado de Maria Clara, abrindo o livro com cuidado. As páginas amareladas continham desenhos detalhados e anotações à mão, algumas tão antigas que mal se podia ler. "Vou te ensinar o que sei", prometeu ele, seus olhos brilhando com um propósito renovado. "Tem algo especial acontecendo aqui, pequena. Algo que não via há muito tempo." Francisco continuava seu trabalho meticuloso, cada golpe de ferramenta carregando não apenas sua habilidade de artesão, mas também todo o amor de um pai. As muletas começavam a tomar forma, a madeira do carvalho revelando padrões únicos em sua superfície, como se contasse histórias antigas através de seus veios. O dia avançava lentamente, marcado pelo som das ferramentas, pelo relinchar ocasional de lunar e pelo burburinho cada vez maior dos moradores que vinham oferecer apoio à família Silva. A pequena oficina, normalmente um lugar de trabalho solitário, transformava-se aos poucos em um ponto de encontro, um símbolo de resistência contra a injustiça e a crueldade. No luxuoso escritório da construtora Mendes, Leonardo andava de um lado para outro, seu rosto contorcido em uma máscara de frustração. À sua frente, sobre a mesa de mogno polido, plantas e projetos do futuro resort se espalhavam como um mosaico de ambições. Pela janela panorâmica podia ver a pequena vila das nascentes ao longe, aparentemente insignificante contra o horizonte montanhoso. "Como assim o cavalo não voltou?", vociferou ao telefone, sua voz ecoando pela sala vazia. "É só um animal estúpido. Mandem mais homens, usem força se precisar." Desligou bruscamente, jogando o aparelho sobre a mesa com força excessiva. No mesmo momento, a porta do escritório se abriu, revelando a figura imponente de seu avô, Antônio Mendes. O patriarca da família entrou sem cerimônia, seus passos firmes apesar da idade avançada, os olhos aguçados registrando a desordem incomum no escritório do neto. Leonardo ajustou a gravata à cara, tentando recuperar a compostura. "Vô, aquela gente está atrasando todo o projeto. O ferreiro se recusa a vender o terreno. E agora seu cavalo..." Sua voz falhou ao encontrar o olhar penetrante do avô. "São só histórias de gente ignorante", Leonardo tentou argumentar. "Dizem que o cavalo está protegendo a filha do ferreiro como se..." "Senhor Antônio",
O velho treinador cumprimentou com uma pequena reverência. Vim porque o senhor precisa ver algo com seus próprios olhos. Na tela pequena, Maria Clara aparecia sentada em um tronco caído, suas novas muletas de carvalho apoiadas ao lado. Lunar estava próximo, sua cabeça abaixada ao nível dela. A menina sussurrava algo, e o cavalo respondia com movimentos precisos, como se executasse uma dança ensaiada. Antônio observava em silêncio, seus olhos experientes notando cada detalhe da interação. Impossível, murmurou finalmente. Esses movimentos são da alta escola de equitação. Lunar nunca os executou para ninguém além de... Silêncio! A voz de Antônio cortou o ar como um chicote. Você tem ideia do que fez? Agredir uma criança indefesa? É isso que ensinei a meu neto? Aquela gente, Antônio se virou uma última vez, parece entender coisas que você, com toda a sua educação cara, ainda não aprendeu. E quanto a Lunar, talvez ele tenha escolhido ficar lá exatamente por isso. Enquanto Antônio e Sebastião saíam, Leonardo permaneceu sozinho no escritório, suas ambições e planos parecendo subitamente vazios. Pela janela, nuvens escuras se acumulavam novamente sobre a vila, prometendo mais uma tempestade. Mas dessa vez, algo lhe dizia que a verdadeira tormenta estava apenas começando. Sob a sombra generosa de uma velha mangueira, Maria Clara experimentava suas novas muletas pela primeira vez. A madeira do carvalho sagrado, trabalhada com amor pelas mãos habilidosas de seu pai, parecia se ajustar perfeitamente a ela, como se tivesse nascido especialmente para esse propósito. O acabamento suave revelava padrões naturais que lembravam pequenas constelações, e um aroma agradável de madeira antiga emanava delas. Lunar pastava tranquilamente a poucos metros, erguendo ocasionalmente a cabeça para observar os progressos da menina. Maria Clara descobriu que as novas muletas eram mais leves que as antigas, permitindo que se movesse com maior facilidade. Cada passo parecia mais seguro, mais natural. A benzedeira sorriu, suas rugas se aprofundando ao redor dos olhos. A madeira do carvalho sagrado tem memória, criança. Ela aprende com quem a usa, se adapta, cresce junto. Seus olhos sábios observavam algo além da simples interação entre a menina e suas novas muletas. Um veículo luxuoso, diferente do esportivo de Leonardo, mas igualmente imponente, estacionou próximo à casa do Silva. Dele desceram Antônio Mendes e Sebastião, este último acenando de forma tranquilizadora para Maria Clara. Antônio Mendes, no entanto, não prestava atenção a nenhum deles. Seus olhos estavam fixos em Lunar, que havia se aproximado de Maria Clara de forma protetora, posicionando-se entre ela e os recém-chegados. Maria Clara, apoiada em suas novas muletas, encontrou o olhar do homem sem medo. Havia algo na presença dele que não a intimidava, diferente da arrogância cruel de seu neto. Lunar escolheu esse momento para se aproximar de seu antigo dono, tocando gentilmente seu ombro com o focinho antes de retornar para perto de Maria Clara. O gesto parecia tanto uma saudação quanto uma declaração de suas novas lealdades. Dona Benedita, que observava tudo em silêncio, finalmente falou. Alguns dons vêm do céu, outros da terra antiga. O carvalho sagrado não escolhe qualquer um para usar sua madeira. Do carvalho sagrado, corrigiu Maria Clara suavemente, seus olhos brilhando com uma sabedoria além de sua idade. Ele nos empresta sua força quando precisamos. O vento soprou suavemente, trazendo o aroma de chuva distante e flores silvestres. Naquele momento, sob a sombra da velha mangueira, algo começou a mudar. Não apenas no coração do velho criador de cavalos, mas em todo o delicado equilíbrio de poder que governava a vida na pequena vila. A família Silva se reuniu em torno da mesa simples da cozinha,
onde Ana serviu café em xícaras de louça antiga, guardadas para ocasiões especiais. Antônio Mendes ocupava uma cadeira próxima à janela, de onde podia ver Lunar pastando tranquilamente no quintal. Maria Clara permanecia ao lado de seus pais, suas novas muletas de carvalho apoiadas na parede próxima, emanando um brilho suave sob a luz da tarde. Durante anos, começou Antônio, seus dedos enrugados acariciando a xícara de café, Helena, minha esposa, desenvolveu um método especial de trabalho com cavalos. Ela acreditava que eles podiam ajudar pessoas com dificuldades físicas ou emocionais a se recuperarem. Chamam isso de ecoterapia hoje em dia, continuou Antônio. Mas o que Helena fazia era diferente. Ela tinha um dom especial, uma conexão que ia além da técnica. Sua voz falhou levemente ao falar da esposa. Quando ela partiu, pensei que nunca mais veria algo assim. Sua filha. Antônio olhou diretamente para Francisco e Ana. Tem esse mesmo dom, e Lunar reconheceu isso antes de qualquer um de nós. Um silêncio denso caiu sobre a cozinha, quebrado apenas pelo distante relinchar do cavalo branco. Ana cobriu a boca com as mãos, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. A possibilidade de tratamento especializado para sua filha era um sonho que nunca ousara alimentar. Maria Clara, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente falou. Posso mostrar ao senhor agora, se quiser, como converso com Lunar. Sua voz era suave, mas decidida. Do lado de fora, o céu começava a ganhar tons alaranjados do entardecer. Maria Clara, apoiada em suas muletas de carvalho, guiou Antônio até onde Lunar pastava. O cavalo ergueu a cabeça ao vê-lo se aproximar, seus olhos inteligentes brilhando com interesse. Antônio observava, maravilhado, enquanto a menina sussurrava palavras que ele não podia ouvir. E o cavalo respondia com movimentos precisos e graciosos que pareciam impossíveis sem anos de treinamento. Dona Benedita, que havia permanecido quieta em seu canto, finalmente falou. O carvalho sagrado, o cavalo branco, a menina com coração puro. Às vezes, os antigos sinais se alinham de formas que não podemos ignorar. Naquele momento, observando a dança silenciosa entre a menina e o cavalo, Antônio Mendes tomou uma decisão que mudaria não apenas o destino da família Silva, mas de toda a Vila das Nascentes. Leonardo observava tudo da janela de seu escritório, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria mal contida. Sobre sua mesa, documentos antigos amarelados pelo tempo pareciam zombar dele. Havia passado a noite inteira vasculhando os arquivos da família, procurando algo, qualquer coisa que pudesse usar contra o ferreiro teimoso. Em sua busca frenética, havia encontrado algo promissor. Escrituras antigas que sugeriam que o terreno do ferreiro originalmente pertencia à sua família. Era tudo o que precisava para iniciar uma batalha legal que, mesmo que não ganhasse, causaria problemas suficientes para todos. Enquanto isso, na casa do Silva, Maria Clara acordou com uma sensação diferente. Suas novas muletas de carvalho pareciam mais leves, mais naturais, como se fossem extensões de seu próprio corpo. Quando saiu para o quintal, Lunar já a esperava. Sua presença majestosa agora, uma constante reconfortante em sua vida. Dentro do embrulho havia um caderno de couro gasto, suas páginas amareladas, preenchidas com uma caligrafia delicada e desenhos detalhados de cavalos. São as anotações dela sobre o método especial que desenvolveu, explicou o velho treinador. Nunca mostrei isso a ninguém depois que ela partiu. Na Praça Central, Antônio Mendes conversava com os moradores, explicando seus planos para o centro de ecoterapia. Muitos o ouviam com esperança, outros com ceticismo. A mudança sempre traz medo, mesmo quando promete coisas boas.
O burburinho da multidão cessou abruptamente. Antônio encarou o neto com uma mistura de decepção e cansaço. Você ainda não entendeu nada, não é? Um relincho poderoso cortou o ar. Lunar havia chegado à praça, Maria Clara montada em seu dorso, suas muletas de carvalho cruzadas sobre o pescoço do animal. Ninguém sabia como ela havia conseguido montar sozinha, mas a visão era impressionante. A menina pequena sobre o majestoso cavalo branco, seus olhos brilhando com uma força interior que fazia Leonardo recuar involuntariamente. Não são histórias fantasiosas. A voz de Maria Clara soou clara e firme. É sobre cura, sobre esperança, sobre transformar dor em algo bonito. Impossível, murmurou alguém na multidão. Ela nunca teve aulas de equitação. Antônio se aproximou do neto, colocando uma mão firme em seu ombro. Agora você entende? Algumas coisas são maiores que nossos pequenos planos. Algumas pessoas são escolhidas para nos mostrar um caminho melhor. A primeira consulta de Maria Clara com os especialistas aconteceu em uma manhã ensolarada de quinta-feira. O consultório médico, localizado na cidade vizinha, era muito diferente de tudo que a menina já havia conhecido. Paredes brancas e impecáveis, equipamentos modernos que brilhavam sob a luz fluorescente e um aroma peculiar de hospital que fazia seu nariz coçar. Ana segurava sua mão, enquanto a médica, doutora Beatriz, examinava suas pernas com gentileza e profissionalismo. Francisco esperava do lado de fora, suas mãos calejadas, torcendo o chapéu de palha com nervosismo. Antônio havia insistido em pagar pelo melhor tratamento disponível e agora, pela primeira vez em anos, havia uma real possibilidade de melhora. É fascinante, comentou a doutora Beatriz, ajustando seus óculos enquanto estudava os exames. A condição de Maria Clara é algo que podemos tratar. Com fisioterapia intensiva e alguns procedimentos específicos, ela pode recuperar grande parte dos movimentos. Mas, continuou a médica, o mais interessante é como a equitação tem ajudado. Os movimentos que você descreveu, a forma como se mantém equilibrada, teoricamente, seria muito difícil com sua condição atual. Como foi? Perguntou o velho treinador assim que viu o carro chegando. Enquanto isso, no escritório da construtora, Leonardo não havia desistido. Debruçado sobre os documentos antigos, procurava qualquer brecha legal que pudesse usar. Seu rosto mostrava sinais de noites mal dormidas e uma obsessão crescente começava a preocupar até mesmo seus associados mais próximos. Na tela, uma reportagem mostrava imagens da represa construída pela empresa Mendes, em terras vizinhas à vila. O repórter falava sobre preocupações com a segurança da estrutura e possíveis irregularidades na construção. Mas as imagens não mentiam. Rachaduras começavam a aparecer nas paredes da represa e especialistas entrevistados expressavam séria preocupação com a segurança da estrutura, especialmente com a temporada de chuvas se aproximando. É incrível, comentou Antônio, que observava tudo ao lado de Francisco. Helena sempre dizia que cavalos especiais escolhem pessoas especiais. Agora entendo exatamente o que ela queria dizer. Antônio assentiu gravemente. Vou solicitar uma inspeção completa imediatamente. Não podemos arriscar a segurança de ninguém. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Uma brisa fresca soprava pela vila, trazendo consigo o cheiro distante de chuva. Nuvens escuras se acumulavam nas montanhas, prometendo mais uma tempestade forte. A tempestade que se abateu sobre Vale das Nascentes naquela noite foi uma das mais violentas que os moradores já haviam presenciado. Relâmpagos cortavam o céu em intervalos cada vez menores, e o trovão sacudia as janelas das casas com sua força primitiva.
A chuva caía em cortinas densas, transformando as ruas da vila em pequenos rios lamacentos. Maria Clara não conseguia dormir. Mesmo com as janelas fechadas, podia ouvir os relinchos agitados de Lunar vindos do quintal. O cavalo havia se recusado a se abrigar no pequeno estábulo improvisado, permanecendo sob a chuva, seus olhos fixos na direção das montanhas, onde a represa estava localizada. "Tem algo errado", murmurou a menina, sentando-se na cama e alcançando suas muletas de carvalho. O toque da madeira sagrada parecia mais quente que o normal, como se também estivesse tentando comunicar algo. Em outro ponto da vila, Antônio Mendes também estava desperto, observando a tempestade através das janelas de sua casa temporária. O telefone tocou, fazendo-o sobressaltar-se. "Com essa chuva, não posso garantir nem mesmo até o amanhecer." De volta à casa do Silva, Maria Clara finalmente convenceu sua mãe a deixá-la ir até Lunar. Francisco as acompanhou, protegendo-as da chuva com um grande guarda-chuva preto. Mas antes que pudessem impedir, Lunar se abaixou por conta própria, permitindo que Maria Clara subisse em seu dorso com uma facilidade que parecia sobrenatural. As muletas de carvalho, em vez de atrapalharem, pareciam se ajustar perfeitamente à situação. "A represa!" gritou alguém na escuridão. "Está cedendo!" Mas no caos e na escuridão, muitos não sabiam para onde ir. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Lunar, com Maria Clara em seu dorso, começou a galope percorrer as ruas da vila. A menina, usando suas muletas como se fossem extensões de seus braços, apontava o caminho seguro para as pessoas. O cavalo branco brilhava na escuridão como um farol de esperança, sua pelagem refletindo cada relâmpago, transformando-o momentaneamente em uma criatura quase mítica. Maria Clara, encharcada pela chuva, mas firme em sua montaria, guiava os moradores com uma autoridade que ninguém ousava questionar. As pessoas começaram a seguir Lunar e Maria Clara, que os guiavam por um caminho íngreme, mas seguro, em direção às partes mais altas da vila. O som da represa cedendo ficava cada vez mais alto, misturando-se aos trovões e aos gritos assustados. Antônio observava tudo com uma mistura de horror e admiração. Seu neto havia desaparecido, provavelmente fugindo com a consciência pesada. Mas ali, naquela noite tempestuosa, uma menina de 9 anos montada em um cavalo branco estava salvando toda uma comunidade. O amanhecer revelou a extensão dos danos causados pela tempestade e pelo rompimento da represa. A parte baixa de Vale das Nascentes estava completamente alagada, casas e estabelecimentos submersos até a metade. Milagrosamente, graças ao alerta precoce e à liderança improvável de Maria Clara e Lunar, não houve vítimas fatais. Os moradores se aglomeravam no alto da colina, muitos ainda em roupas de dormir, observando suas casas parcialmente submersas. O sol nascia preguiçosamente por trás das montanhas, seus raios dourados revelando um cenário de destruição que parecia ainda mais impressionante à luz do dia. Maria Clara, exausta, mas ainda montada em Lunar, observava tudo com uma mistura de tristeza e alívio. Suas muletas de carvalho, que haviam servido como sinalizadores durante a noite caótica, agora descansavam cruzadas sobre o pescoço do cavalo, a madeira antiga parecendo brilhar com uma luz própria sob o sol nascente. "Você salvou a vila inteira", disse Antônio, aproximando-se com passos cansados. Seu rosto mostrava o peso de uma noite sem sono e a culpa pelos atos de seu neto. Mas como soube? Como percebeu o perigo antes de todos? Sebastião, que havia ajudado a coordenar o resgate durante a noite, folheava o caderno de Helena com mãos trêmulas. "Está aqui", murmurou ele, mostrando uma página amarelada. Helena escreveu sobre isso.
sobre como alguns cavalos podem sentir perigos que os humanos não percebem. Ela chamava de a sabedoria antiga. Enquanto os adultos conversavam, um grupo de crianças se aproximou timidamente de Lunar. O cavalo, mesmo após uma noite inteira de trabalho intenso, abaixou gentilmente a cabeça, permitindo que o acariciassem. Maria Clara sorriu, percebendo como o animal tinha um instinto natural para confortar aqueles que precisavam. "Isso me dá uma ideia", disse Antônio, seus olhos cansados ganhando um novo brilho. "O centro de ecoterapia podemos começar agora mesmo, aqui na colina. Estas crianças, estas famílias, todos precisam de cura depois desta noite." "Reconstruiremos", respondeu Antônio com firmeza. "Não como era antes, mas melhor. O resort nunca foi a resposta certa para este lugar. Um centro de cura, onde pessoas e cavalos trabalham juntos. Isso sim, faz sentido." Maria Clara desmontou cuidadosamente, apoiando-se em suas muletas com uma graciosidade que surpreendia a todos. A fisioterapia já começava a mostrar resultados e sua conexão com Lunar parecia fortalecer ainda mais sua determinação em melhorar. Antônio assentiu, impressionado mais uma vez com a sabedoria da menina. "E a fonte? Está intacta?" Lunar se posicionou instintivamente entre Maria Clara e o recém-chegado, mas a menina colocou uma mão gentil em seu pescoço. "Está tudo bem", sussurrou ela. "Às vezes as pessoas precisam perder tudo para encontrar sua humanidade." O sol já estava alto no céu quando os primeiros trabalhos de reconstrução começaram. Voluntários das cidades vizinhas chegavam em caminhões, trazendo água, comida e materiais de construção. A tragédia havia revelado o melhor das pessoas, unindo a comunidade de uma forma que o dinheiro jamais conseguiria. Maria Clara, montada em Lunar, supervisionava tudo do alto da colina, suas muletas de carvalho brilhando ao sol como um símbolo de esperança e renovação. A menina que uma vez fora vista com pena por sua deficiência, agora era reverenciada como a heroína de Vale das Nascentes. As semanas seguintes trouxeram mudanças surpreendentes para Vale das Nascentes. A água baixou gradualmente, revelando os danos causados pela inundação, mas também trazendo à tona uma força extraordinária da comunidade. Cada dia começava com o relinchar alegre de Lunar, agora acompanhado por outros cavalos que Antônio havia trazido para dar início ao centro de ecoterapia. Maria Clara continuava seu tratamento com dedicação impressionante. A doutora Beatriz, que agora visitava a vila regularmente, não escondia seu espanto com o progresso da menina. "É extraordinário", comentava ela, fazendo anotações em sua prancheta. "A combinação da fisioterapia tradicional com a equitação está produzindo resultados que nunca vi antes." Numa manhã particularmente ensolarada, enquanto Maria Clara demonstrava seus exercícios para um grupo de crianças que começavam seus próprios tratamentos, Leonardo apareceu na colina. Estava diferente. Suas roupas caras haviam sido substituídas por vestimentas simples e práticas. E seu rosto, antes sempre arrogante, mostrava sinais de uma humildade recém-descoberta. Posso falar com você?" perguntou ele a Maria Clara, mantendo uma distância respeitosa de Lunar, que o observava atentamente. "Eu era cego", admitiu Leonardo, sua voz embargada. "Só conseguia ver dinheiro, poder, sucesso. Mas naquela noite, quando vi você guiando todas aquelas pessoas para a segurança, percebi quanto estava errado, quanto mal causei." "Ele sente que você mudou", explicou Maria Clara, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Cavalos não se enganam com aparências, eles veem o coração das pessoas." O centro de ecoterapia improvisado na colina já atendia várias crianças da região.
Onde antes haveria suítes luxuosas de um resort, agora havia espaços adaptados para tratamento, piquetes para os cavalos e uma atmosfera de cura e esperança que nenhum projeto milionário poderia criar. A menina estudou seu rosto por um momento antes de responder. Sabe, quando você quebrou minhas muletas antigas, achei que nunca conseguiria perdoar, mas então ganhei estas. Ela ergueu levemente as muletas de carvalho. E entendi que, às vezes, precisamos perder algo para ganhar algo melhor. A fonte está mais forte que nunca, anunciou ele. É como se a inundação tivesse aberto novos caminhos na terra. A água está ainda mais pura. Dona Benedita, que passava com uma cesta de ervas medicinais, sorriu ao ouvir as palavras da menina. O carvalho sagrado escolheu bem, murmurou ela. Sua sabedoria flui através dessas muletas para quem as carrega. Me ensina, pediu ele a Maria Clara. Me ensina a ver o que você vê, a entender os cavalos como você entende. E assim, sob o sol gentil daquela manhã, mais uma transformação começava em Vale das Nascentes. O jovem que uma vez personificara a ganância e a crueldade dava seus primeiros passos em uma jornada de redenção, guiado por uma menina que havia transformado sua própria dificuldade em um dom para curar outros. 3 meses se passaram desde a noite da tempestade. Vale das Nascentes havia se transformado de maneira extraordinária. As casas reconstruídas reluziam com cores alegres e o centro de ecoterapia na colina, agora oficialmente chamado Centro de Cura Helena Mendes, atraía pessoas de toda a região. Naquela manhã especial, Maria Clara preparava-se para um momento que jamais esqueceria. Após meses de tratamento intensivo, combinando a fisioterapia moderna com a sabedoria antiga dos cavalos, chegara o dia de tentar dar seus primeiros passos sem as muletas. A doutora Beatriz estava presente, junto com uma equipe de especialistas que haviam acompanhado o caso extraordinário da menina. A notícia de seu progresso excepcional havia se espalhado pela comunidade médica, atraindo pesquisadores interessados na combinação única de tratamentos. Maria Clara assentiu, seus olhos cor de mel brilhando com determinação. Lunar observava tudo de perto, sua presença majestosa trazendo conforto e confiança. As muletas de carvalho, que haviam sido suas fiéis companheiras durante toda a jornada, repousavam contra a cerca do picadeiro. Francisco e Ana seguravam as mãos um do outro com força, suas expressões misturando ansiedade e esperança. Antônio e Leonardo estavam próximos, o avô com lágrimas nos olhos, lembrando-se de Helena e de como ela teria adorado testemunhar aquele momento. Com cuidado, Maria Clara começou a se mover. Seus primeiros passos eram hesitantes, inseguros, mas havia uma força interior que a impulsionava. Lunar acompanhava cada movimento, caminhando lentamente ao seu lado, como se oferecesse apoio invisível. Dona Benedita, que observava tudo de perto, sorriu com sabedoria. O carvalho sagrado e o cavalo branco, sussurrou ela. Às vezes, a medicina mais poderosa vem da união entre o antigo e o novo. Leonardo, que nos últimos meses havia se dedicado a aprender tudo que podia sobre ecoterapia, não conseguia conter sua emoção. É um milagre, disse ele, sua voz embargada. As palavras da menina atingiram a todos com força especial. Nos últimos meses, o centro havia se tornado um lugar de transformação não apenas física, mas espiritual. Pessoas chegavam quebradas, não apenas em seus corpos, mas em suas almas, e encontravam cura através da conexão especial com os cavalos. Todos se viraram para olhar. Sob a luz do sol, a madeira antiga parecia emitir um brilho suave, e pequenos brotos verdes surgiam de sua superfície. O carvalho sagrado, mesmo transformado em muletas, continuava vivo, crescendo e se transformando.
Maria Clara deu mais alguns passos, agora com ainda mais confiança. Chegou até Lunar e abraçou seu pescoço forte, sentindo o calor reconfortante do animal. Naquele momento, sob o sol brilhante daquela manhã especial, todos compreenderam que estavam testemunhando não apenas a recuperação física de uma menina, mas o nascimento de algo muito maior. Uma nova forma de cura que unia o conhecimento moderno com a sabedoria antiga dos cavalos e da natureza. A notícia dos primeiros passos de Maria Clara espalhou-se rapidamente por Vale das Nascentes e região. Nos dias que se seguiram, o Centro de Cura Helena Mendes recebia cada vez mais visitantes, pessoas em busca de esperança e cura, inspiradas pela história da menina que vencera suas limitações com a ajuda de um cavalo branco e muletas feitas do carvalho sagrado. Antônio Mendes havia transformado completamente os negócios da família. O projeto do resort de luxo fora oficialmente cancelado e todos os recursos foram redirecionados para expandir o centro de ecoterapia. Novos estábulos foram construídos, mais cavalos foram trazidos e uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde agora trabalhava em tempo integral. Leonardo, por sua vez, havia se tornado irreconhecível, no melhor sentido possível. Sob a tutela de Maria Clara e Sebastião, desenvolveram uma sensibilidade especial com os cavalos. Suas mãos, antes ocupadas apenas com documentos e contratos, agora conheciam o toque gentil das crinas e o calor vital dos animais que ajudava a cuidar. "Sabe", disse ele uma tarde para Maria Clara, enquanto observavam um grupo de crianças em suas sessões de terapia, "nunca imaginei que encontraria tanta satisfação em algo que não podia comprar ou vender." Suas antigas muletas de carvalho haviam sido cuidadosamente preservadas e agora ocupavam um lugar de honra na entrada do centro. Os pequenos brotos que haviam surgido continuavam a crescer, transformando as muletas em algo entre objeto e ser vivo. Um símbolo poderoso da transformação que era possível quando natureza e necessidade se encontravam com respeito. Dona Benedita havia organizado um pequeno jardim de ervas medicinais próximo aos estábulos, integrando conhecimentos ancestrais ao tratamento dos pacientes. A cura verdadeira, ela sempre dizia, vem de muitas fontes diferentes, como um rio que se forma de vários riachos. Francisco e Ana observavam com orgulho o desenvolvimento da filha. Maria Clara não apenas havia recuperado grande parte de seus movimentos, mas também se tornara uma espécie de curandeira em seu próprio direito, com uma capacidade única de conectar pessoas e cavalos de maneira terapêutica. A fonte de água pura, que uma vez fora motivo de disputa, agora era protegida por lei como patrimônio da comunidade. Suas águas cristalinas não apenas abasteciam a vila, mas também se tornaram parte integral do processo de cura no centro, com propriedades que os cientistas ainda tentavam compreender completamente. Sebastião, embora já bastante idoso, encontrara um novo propósito na vida. O caderno de Helena tornou-se a base para um programa de treinamento único que ele desenvolvia junto com Maria Clara, combinando técnicas modernas com a sabedoria antiga. Lunar, é claro, continuava sendo o coração e a alma do centro. Seu exemplo inspirou outros cavalos e logo se tornou comum ver os animais demonstrando níveis extraordinários de empatia e compreensão com os pacientes mais necessitados. A transformação de Vale das Nascentes era mais profunda que apenas física. A vila havia se tornado um lugar de esperança, onde pessoas quebradas encontravam cura, onde a ganância dera lugar à compaixão e onde a união entre o antigo e o novo criava algo verdadeiramente extraordinário. E no centro de tudo isso estava uma menina que havia transformado sua própria dificuldade em um dom para o mundo
provando que às vezes os maiores presentes vêm disfarçados de desafios e que a verdadeira cura começa quando aprendemos a ouvir a sabedoria que vem do coração. O sol se punha em Vale das Nascentes, pintando o céu com tons de rosa e dourado que faziam a pelagem de Lunar brilhar como se fosse feita de luz pura. Maria Clara, agora caminhando sem qualquer apoio, conduzia o cavalo branco de volta ao estábulo após mais um dia de trabalho no Centro de Cura Helena Mendes. O lugar havia crescido além das expectativas mais otimistas. Onde antes haveria um resort exclusivo para poucos, agora existia um espaço de cura e esperança aberto a todos. As antigas muletas de carvalho, ainda expostas na entrada do centro, haviam se transformado em algo extraordinário. Pequenos galhos e folhas brotavam delas, criando um arco natural que parecia abençoar todos que passavam por ali. Algumas pessoas ainda chamam de milagre, disse Antônio, aproximando-se com passos lentos, mas firmes. Mas você estava certa desde o início. Não foi milagre, foi amor. Leonardo apareceu carregando fardos de feno fresco para os estábulos. Suas roupas simples e mãos calejadas eram um testemunho silencioso de sua transformação. E às vezes, acrescentou ele, o amor vem como uma lição difícil que precisamos aprender para nos tornarmos pessoas melhores. A vila inteira havia florescido. As casas reconstruídas eram mais bonitas e fortes que antes, cada uma com seu próprio jardim, onde ervas medicinais cresciam sob a orientação de Dona Benedita. A fonte de água pura, agora protegida por um pequeno santuário construído com madeira do carvalho sagrado, continuava a fornecer água cristalina para todos. Francisco e Ana observavam a filha de longe, seus corações transbordando de gratidão e alegria. Quem diria, murmurou Ana, que aquela noite terrível, quando ele quebrou as muletas dela, seria o início de algo tão especial? Helena sempre dizia, comentou ele, sua voz carregada de emoção, que os cavalos têm o poder de curar porque eles nos veem como realmente somos, sem julgamentos ou preconceitos. Mas o que aconteceu aqui foi além de qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Maria Clara conduziu Lunar para seu estábulo, que permanecia sempre com a porta aberta. Uma lembrança constante de que o cavalo branco escolhera ficar por vontade própria. Nas baias vizinhas, outros cavalos se movimentavam suavemente, cada um deles com sua própria história de conexão especial com os pacientes que ajudavam a curar. Sabe o que é mais incrível? Perguntou a menina, voltando-se para os outros. Não é apenas a cura física, é ver como as pessoas mudam por dentro, como aprendem a confiar de novo, a amar de novo, a acreditar de novo. O sol já havia quase desaparecido no horizonte e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu. Uma brisa suave soprava, trazendo o aroma de flores silvestres e ervas medicinais. No alto da colina, o Centro de Cura Helena Mendes brilhava como um farol de esperança. Lunar relinchou suavemente, como se concordasse. Seu exemplo havia inspirado outros cavalos, criando uma linhagem especial de animais terapeutas que pareciam herdar sua extraordinária sensibilidade e compaixão. E assim, Vale das Nascentes havia se tornado muito mais que uma simples vila. Era um lugar onde a magia antiga da natureza se encontrava com a ciência moderna, onde cavalos e humanos trabalhavam juntos para curar corpos e almas, e onde uma menina que uma vez fora vista com pena por sua deficiência, agora era reverenciada como um símbolo vivo de que o amor, em todas as suas formas, é a mais poderosa força de transformação que existe.